sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje, né? Nesta semana, né, como nós temos poucos dias, o objetivo dessa semana vai ser alguma revisão para vocês conseguirem fazer, no caso, as atividades da AP. Então, a ideia nessas aulas, né, tanto hoje quanto amanhã, nessa semana mais curtinha, né, nós vamos ver e observar algumas coisas relacionadas à AP, claro, com alguns exercícios até um pouco semelhantes. E quem está comigo para acompanhar essa aula, professor Rafael, né? Bom dia, Jonas. Essa manhã fria. Desejo a todos vocês uma boa aula. Queria dar um bom dia a todos, bom dia aos professores, alunos. Curiosos que queiram aprender um pouquinho de matemática, eu vou estar acompanhando no chat aqui. E hoje é um dia de mostrar o quão vocês aprenderam e, se não aprenderam, revisar para tentar retomar se há alguma lacuna de aprendizado, alguma coisa que precisa ser melhorada. Então, como o professor Rafael colocou, a ideia de hoje é nós revermos alguns exercícios, até olharmos alguns exercícios novos, e basicamente nós vamos fazer isso. Hoje, basicamente, o contexto da aula, ele é formatado por alternativas. Então ele vai ter as alternativas A, B e C ao longo das atividades, e nós gostaríamos dessa interação com vocês, né? Então, toda vez que nós deixarmos uma atividade, né, colocarmos uma atividade para vocês, respondam qual alternativa vocês acreditam ser a correta para a gente poder resolver, que é mais ou menos o sistema da AP, né, Rafa? É isso aí. Mas, assim, vamos focar mais nessas atividades, que elas são focadas no que a gente trabalhou aqui no Centro de Mídia de São Paulo, né? Que o mais importante é a nossa aprendizagem, o que a gente aprendeu, né? Pra gente decorrer nos estudos daqui para frente. Beleza. Então aí para vocês está a ideia do que vai ser a semana de revisão, né? Então, o objetivo das atividades que iremos desenvolver nesta semana é de reforçar essas habilidades essenciais trabalhadas até o momento, né, nessas aulas no centro de mídias. As questões serão objetivas, ou seja, alternativas, das quais o estudante terá que determinar ali, escolher, né, dentre um tempo, né, e, claro, vocês participarem no chat considerando a resposta correta, beleza? Vamos para a primeira atividade já, Rafa? Vamos! Então, nessa primeira atividade aí, se vocês olharem, vai ter o seguinte, né? Então, nessa primeira atividade, basicamente é um complete, se nós olharmos, né? Então, tá assim, ó. Observe o texto a seguir e verifique qual a alternativa completa, né? Qual consegue colocar nas lacunas, né, de forma correta, as informações do nosso sistema de numeração decimal. Então, tá lá. O sistema decimal é composto pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... Aí você completa a lacuna. Ele é um sistema de base. Aí nós queremos saber, né? Outra característica que ele é um sistema, você pode colocar, isto é, o valor do é determinado pela posição que ocupa. Aí eu quero saber, alternativa A, B, C ou D. 2 minutinhos para eles fazerem, Rafa? 2 minutinhos eu acho que é o suficiente, Jonas. Beleza, então 2 minutos, façam a atividade, coloquem no chat o que vocês acreditam como certo aí nas alternativas A, B e C. Então 2 minutinhos a gente já retorna, tá bom? Bom trabalho.
Olá, pessoal, estamos de volta. Muita gente respondendo, participando. Gostaria de parabenizá-los pela participação. Sei que é difícil nessa manhã fria levantar e fazer atividade, não é não, Jonas? Isso é. A maioria falando A Yasmin, a Glenda, a Vitória, a Ilana, todos respondendo A em sua maioria. Alguns alunos respondendo C, poucas respostas C. Boa. Será que eles acertaram, Jonas? Vamos para a correção? Então, vamos dar uma olhada primeiro no enunciado ali de novo. No enunciado, a gente colocava ali, Rafa, vamos por eliminação tentar? Então, a primeira lacuna era da sequência. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu ficava entre a alternativa A e C, concorda? Ah, porque a A e a C tem como primeiro valor o 9. Isso mesmo. Perfeito. Na segunda lacuna, ela é um sistema de base, as duas colocam tanto a A quanto a C, já estou eliminando a B e a C, tanto a B e a D, desculpa, então a A e a C ficam de base 10, então eu tenho 9 e 10 na lacuna, como acredito que a maioria tem colocado. É porque o sistema é de base 10, porque ele vai de 10 em 10 e aí retoma? Por exemplo, Isso. 9, 10, 11, aí depois 22 e assim por diante? Isso mesmo. Perfeito. E ele é um sistema o quê? Posicional, não é, Rafa? Ah, sim, porque a posição é que indica o valor. Isso. Então, se nós temos 9, 10 e posicional, então a resposta para esse exercício era A. E a última é o algarismo, né? Isso, o e a valor do última algarismo é entrava o determinado algarismo. pela posição onde ele ocupa. Isso mesmo, como a maioria acertou. Acho que a maioria aí já entendeu essa ideia do que são os algarismos e a posição dele, né? Muito bom, Jonas. Beleza? Vamos pro próximo? Vamos. Pro próximo exercício aí, nós vamos olhar a seguinte coisa. Então eu tenho um número, eu vou falar os números sem dizer qual que ele é, tá? Então eu tenho o número. Vai falar os algarismos. Isso. Então ele tem 300378. Ele é composto por. Então eu quero saber quantas classes ele tem e quantas ordens ele possui. Eu lembro que o Isaac deu uma aula falando sobre o que era classe e o que era ordem. Ele estava aqui, inclusive, junto com ele. Isso mesmo. Então eu quero saber aí das alternativas quantas classes eu tenho e quantas ordens eu tenho. 2 minutos de novo? 2 minutinhos, eu vou acompanhá-los pelo chat aqui. Beleza, então 2 minutinhos e a gente já aguarda vocês nas respostas, beleza? Beleza, bom trabalho. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. A maioria, Jonas, respondendo C, né? Uhum. A Vitória, o Gabriel, a Ana Clara, a Beatriz, a Milena. Agora, alguns falando que a alternativa certa é A. Digamos assim,
80% mais ou menos dos alunos respondendo a alternativa C e o restante respondendo a alternativa A. Eu acredito que esses que fizeram a A só inverteram, acertaram na ideia, acho que inverteram sua posição. Ó, vem comigo, Rafa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho um número, então, 300.378, né? Então eu não queria dizer o número, né? Porque ele já indica mais ou menos a resposta, não é isso? Uhum. Então vamos olhar pelo número de classes. Se eu olhar o número de classes, a cada 3 eu tenho uma classe, não é isso? E agora já respondeu a pergunta praticamente, então, né? Eu tenho a primeira classe aqui, né? Uhum. E eu tenho a segunda classe. Então, no caso, eu tenho 2 classes. Beleza. Aí, se eu olhar aqui, então eu tenho unidade, dezena e centena. Beleza. Aqui vem no milhar, não é isso? É isso aí. Então, unidade, dezena e centena de milhar aqui. Fechou. Quantas ordens, no caso eu tenho 2 classes, quantas ordens eu tenho? É só contar a quantidade. No caso aqui eu tenho 6, não é isso? É isso aí. Então, se eu olhar na alternativa lá, 2 classes e 6 ordens que eu tenho é a alternativa C. Olha lá na resposta. Dá uma olhadinha na apresentação. Na apresentação, então, é na C. Se você respondesse a A, você inverteu. Olha lá. Na A eram 6 classes e 2 ordens, né? Então, acho que é interessante fortalecer o conceito de classe e ordem, né? Para entender bem a resposta dessa pergunta. Isso mesmo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Os que responderam a inverteram, né, Rafa? Então, inverteram a posição. Beleza? Então, essa foi a questão 2. Vamos para uma próxima que nós vimos durante a semana, né? Numa atividade. Nessa atividade que nós olhamos, né? Vamos poder ver o seguinte. Dá uma olhada aí na tela de vocês, na atividade 3. Nessa atividade 3 está assim, ó. Qual a forma correta de escrever o número? 28,05. Acho que se fosse em notação de dinheiro seria mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Teria R$ 28,05, Perfeito. Né? Mas agora você colocou centésimo, décimo, milésimo. Será que eles vão entender, Jonas? Vamos ver, vamos ver. 2 minutinhos de novo, Rafa? Bom trabalho para vocês. Olá, pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui. Jonas, o pessoal está muito dividido, Jonas. Sério? Sério, eu diria que a maioria das pessoas estão indo entre B e D e algumas poucas pessoas entre A e C. Entendi. Né? Vou falar alguma resposta, o pessoal gosta, vai que aparece o nome deles aqui, né? Então vamos lá. A Nicole falou que era D.
A Ana falou que era C. O Gustavo falou que era B. E o Felipe... Não, perdão. O Kaique falou que era a resposta D. E aí, Jonas? Quem será que acertou essa questão? Pelo menos uma coisa, né, Rafa? A A ninguém comentou. Então acho que a A ninguém ter comentado já é até uma ideia. Se nós olharmos na tela, vamos ter o seguinte, ó. A A é a primeira que nós podemos excluir, né, Rafa? Então, 28 dezenas não é o caso, são 28 inteiros, né? Como Não. muitos colocaram. 28 dezenas, Jonas, é 280. Isso não mesmo. faz sentido. Não faria sentido, né? Mas vamos tentar ver o 0,5, ó. Vem cá comigo. Como que eu posso escrever alguns números, né? Olhando principalmente por dezena e centena, né? Então, no caso, se nós olharmos, ele tem 5. Ou ele é 5 centésimos, milésimos ou décimos, né? Vamos tentar ver a fração, Rafa. Se eu olhar a fração, por exemplo, 1 sobre 10, a gente chama de 1 décimo, Um não é décimo, isso? é isso. Então, é a mesma coisa que 0,1. Então, 1 sobre 10 é 1 décimo. E 1 sobre 100? É igual a 0,01. E isso, que a gente chama, não é sobre 100? Centésimo. E o último, né, no caso, que nós colocamos, né, sobre 1000. Então, isso aqui, ó, é um milésimo, né? Nesse caso aqui é muito mais parecido com esse, não é? É isso aí. Então, se ele é 0,5, a gente pode olhar que ele é centésimo, né? A mesma coisa que sobre 100, não fosse? Sim. No caso, estaria aqui, ó, vou olhar só o 0,5, ó. Só o 0,5 seria a mesma coisa que 5 sobre 100. Agora ficou mais claro. Beleza? Se olharmos ali na tela, né, no que nós temos, qual que é o centésimo? O centésimo é a letra D. Beleza? Mas tem duas com centésimo, né? A A e a D. Mas aí a D tá mais completa. É Isso. 28 inteiros e 5 centésimos. Isso mesmo. A gente exclui por causa das dezenas, né? Você sabe onde eu já ouvi bastante esse termo centésimo, décimo, numa situação do cotidiano? Corrida de Fórmula 1, por exemplo. Sim, verdade. É, porque aí os carros eles têm um tempo, né? E esse tempo é dado em décimo, centésimo, milésimo. Eu gosto bastante. Tô até com saudade. São valores até muito pequenos, né, de espaço de tempo, por isso que eles Sim. calculam os centésimos e os milésimos, né? É isso aí. Beleza? Então essa daí eu acho que foi tranquilo para a maioria. Ficou uma dúvida ou outra, mas acredito que vocês consigam deduzir agora, né, entender o porquê do centésimo e do milésimo, É né? isso aí. Vamos para mais uma? Mais uma, ó, mais uma atividade na tela aí para vocês. Essa daí, ela é um pouquinho mais longa, né? Não é difícil de resolver, mas ela é um pouquinho mais longa. Ela tá assim, ó. O IBGE divulgou as estimativas, né, das populações residentes em alguns municípios brasileiros, com a data referente de 1º de julho de 2019. Estima-se que o Brasil, em 2019, tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Muitas pessoas, né, Rafa? É muita gente, viu, Jonas? Muita, né? No caso aí, o quadro abaixo, ele vai apresentar as populações das capitais regionais, do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, se eu olhar a verdinha ali, né, na coluna em verde, nós vamos ter o Sudeste. Então, eu tenho a capital de São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, eu só estou olhando as capitais, tá? E na região Centro-Oeste eu tenho Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília, né? Então, essa daí está inclusive no caderno do aluno, né, na página 24, essa atividade. Muito bom. A pergunta que eu quero identificar de todas essas informações que eu recebi é assim: dessas capitais, as que possuem menor e maior população, respectivamente, são. Aí eu quero saber quais são as capitais que têm a menor e que têm a maior população nessa ordem. Ô, Jonas, eu sempre me confundo. Qual que é o significado da palavra respectivamente nessa pergunta? Nessa pergunta, Rafa, respectivamente, comporta, né, se nós olharmos, uma ordem. Quem vem primeiro e quem vem segundo. Então, por exemplo, respectivamente tem eu e você. Ó, você vai aparecer na tela agora. Então, se nós olharmos, eu tenho você, respectivamente. Então apareceu vamos eu dizer e assim, você. em relação à altura, o maior e o menor. Isso. Respectivamente, quem vem primeiro é o maior, no caso sou eu, com meus 2,2 metros de altura. Isso mesmo. E depois vem você com seu 1,60 m. Isso mesmo. E depois o Isaac, que é
menor entre nós, entre nós, né? Então, respectivamente, essa é a ordem. Rafael, Jonas e Isaac, né? É isso aí. Beleza? Vamos deixar 2 minutos para eles? Beleza, fechado. Então, 2 minutinhos para vocês. Bom trabalho. Então estamos de volta aqui. Muitas respostas C, Jona. Outras B, né? Deixa eu ver a galera respondendo aqui agora. O Matheus falou que era B, o João Gabriel B, o Natan C, o André Arthur falou que no primeiro quadro é São Paulo, enfim. E aí, Jonas? Quem será, respectivamente, o menor e o maior? Beleza. Se nós olharmos nesse exercício, olhando de menor e maior, reparem o seguinte, a tabela apresenta termos, né, absolutos. Então, São Paulo tem o valor, no caso, número, né, de habitantes exatos naquele determinado censo, né, naquele determinado dia, né, no IBGE. Então, eu tenho um número ali, se nós olharmos as casas, 12.252.023 pessoas. E aí eu vou olhando para cada um. 362.097 Vitória, e aí eu vou olhando cada estado. Se eu olhar só de proporção de número, né, Rafa? Se eu olhar ali, quem tem o menor número, se você olhar em número de casas, né? Se nós olharmos, é Vitória. Então, Vitória possui ali 6, né? 6 ordens, né? Entre duas classes. E nessas 6 ordens que tem as duas, Vitória é o menor termo. Ah, Jonas, então eu já posso ficar entre a alternativa A e a alternativa C? Isso mesmo, né? E, no caso, se nós olharmos o maior número, né? Como nós somos a capital mais populosa, né? Eu já ouvi o termo megatrópole. Verdade, nós, no caso São Paulo, né? Temos um maior número de habitantes, né? Se olharmos aí, então São Paulo é o maior número. Só que então a resposta é Vitória e São Paulo. Só de olhar ali eu consigo, né, identificar como muitos responderam corretamente. Então a resposta C? É a C. Só que eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, se você respondesse a B, você teria invertido, né? No caso, você não colocou respectivamente,
na ordem que foi solicitado o exercício. A letra B também responde São Paulo e Vitória, né? Só que não está na ordem que foi solicitada, Rafa. Então, segundo a pergunta, se você tivesse respondendo na letra B, você estaria falando que São Paulo é a menor e Vitória é a maior. Cuidado com a interpretação, pessoal. Isso mesmo. Felipe aqui acertou. Até falou, fala meu nome, professor. É isso mesmo, né? Então, esse exercício, né? Esse exercício exemplifica o que para vocês? Cuidado com o que está escrito, né? Respectivamente. Se nós olharmos o termo, né? Ele vai colocar uma ordem para vocês responderem. Por isso que a resposta era Vitória e São Paulo, como muitos colocaram, tá bom? Menor e maior, perfeito. Beleza? Mais uma, Jonas? Vamos para mais uma. Essa daí eu tô pensando até em 3 minutos para eles fazerem, porque tem uma dúvida ali, ó. Então, na tela de vocês vai aparecer uma reta. Então, localize os valores na reta numérica, indicado pelos pontos A, B, C e D. Então, o ponto A eu quero saber qual que é o valor, B, C e D e assim nesta ordem. Acho que uns 3 minutinhos nessa daí, pode ser? Eu acho que é o suficiente, Jonas. Beleza, então 3 minutinhos e a gente já retorna com a resposta, beleza? Bom trabalho para vocês. Olá, pessoal. Muita gente aqui no chat respondendo. Queria agradecer a participação de todo mundo. O pessoal está respeitando, Jonas. Houve até uma interação aqui. Teve um aluno que escreveu: eu sou um sad boy. E a professora Jucimeire, que está aqui conosco, depois vai dar uma aula, não sei se é para vocês, para outra série, falou que é um garoto triste. Por que será que ele está triste, Jonas? Eu acho que por conta desse frio, né, Rafa? Não sei, acho né? Que o frio, enfim, deixa um pouco triste, né? Mas a maioria, Jonas, está falando a alternativa D. Beleza. O Josué está falando D, o Matheus está falando D, o Jonathan está falando D. Alguns ainda estão falando A, né? Tá. Quem será que acertou, Jonas? Vamos para a resposta? Beleza, vamos olhar a resposta. Então, de novo na tela de vocês vai aparecer a reta. Nessa reta,
Então, nós temos os pontos A, B, C e D. Então, olhando no contexto, eu quero identificá-los. Olha aqui comigo, ó. Vem cá. Vamos tentar fazer aqui, né, Rafa? Então, eu tentei reproduzir mais ou menos a reta aí que vocês estavam aqui. Então, eu tenho a reta, né? No caso aí até o número 7. Aí eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Esses pontos A e D eu consigo definir mais fácil, porque ele está em cima do número. Então eu consigo identificar que o A é 2. Então, eu sei que o A é 2. E eu sei que o D é 6. Então, já consigo identificar esses dois. Não, Jonas, já ajudou um pouco, porque de todas as alternativas, apenas a C não corresponde com A igual a 2 e o D igual a 6. Beleza. Então a C já está excluída. Essa daí a gente já tira da nossa frente. Beleza. Aí eu fico. Se nós olharmos a reta, nós temos que entender algumas coisas dela. Primeiro, posição. Claro, o meu desenho aqui não está muito bem feito, mas se olharmos... Não, dá para entender, tá bacana. 3 e o 4, se olharmos aqui o B, ele está entre o 3 e o 4. Beleza. Se ele está entre 3 e 4, eu tenho certeza que ele é 3, alguma coisa. Concorda comigo? Sim, sim. Beleza, então ele é 3, alguma coisa. Tá. Ele está no meio. No meio é 5. Então é a metade de 1. Então, por exemplo, 1 dividido por 2 aqui, né, Rafa? Nós temos meio, não é isso? Perfeito. Ou beleza? 5 décimos, posso dizer assim? Também pode, isso mesmo. Então eu tenho aqui, ó, 3,5. Então eu já encontrei, no caso, o meu valor para o B. E o C? O C, ele tá entre 5 e 6. Então vamos na mesma ideia. Então ele é 5, alguma coisa, não é isso? É isso aí. Beleza. Se ele é 5, alguma coisa, eu tenho que olhar. Ele está mais próximo, aqui no caso, do 5. Ele está mais próximo do 5, mais distante no caso do 6. Eu não sei exatamente o número. Então eu vou tentar olhar nas alternativas. Olha lá nas alternativas comigo, Rafa. Nas alternativas a C, ele tem as seguintes possibilidades. 5,5, ou seja, o 5 na metade. 5,8. O que seria o 5,8? Seria o 5? Ele está mais próximo do fim. Do 6, não é isso? Isso, mais próximo do 6, isso mesmo. Isso aí. O C é 5, então esse eu posso descartar, né? Ele não está em cima do número 5. Então, mas e eu tenho 5,2. Aí você tem que ver se ele está mais perto do 5 ou mais perto do 6. Isso. Se ele está mais próximo do 5, qual dos termos ali eu posso encontrar como 5,2. Entendi. Beleza? Ó, vou até tentar exemplificar um pouquinho maior aqui para a gente conseguir enxergar. O ponto C, ele está aqui, ó, bem próximo do 5, né, Rafa? Se ele fosse aqui, ó, próximo do 6, aí a gente poderia colocar 5,8. Ou na metade aqui, ó, 5,5. Mas como ele está bem próximo do 5, como muitos colocaram aí a resposta, então a resposta da alternativa ali, no caso, era D, né? Então é uma questão muito mais visual, geométrica do exercício, certo? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, perfeito. Nós poderíamos localizar aqui. Só fazendo AC, a gente já até conseguiria encontrar a resposta, né? Não precisaria ter nem feito as demais. Mas é ideal fazer todas pra gente entender de forma completa o exercício. Pra ter noção do exercício, não é isso? Beleza? Sim, perfeito. Vamos pro último? Beleza? Vamos pro último aí, ó. No último exercício aí na tela de vocês, vai aparecer o seguinte, ó. João comprou 2 cadernos, sendo que um contém 60 folhas e outro com 100 folhas. Como eles não têm separação de matéria, sabe aquela divisória? Não tem. Ele pretende reparti-los em partes com o mesmo número de folhas, de modo que essa quantidade, né, o total de folhas, né, seja o maior possível. Quantas folhas haverá em cada caderno? Então a ideia é a seguinte: ele tem 2 cadernos, né, Rafa? E ele quer dividir esse caderno em número de folhas possíveis. Então ele quer saber a quantidade maior de divisórias, né, a quantidade de folhas, para ele colocar essa divisória. Beleza? Entendi. Eu lembro de uma aula também que o Isaac deu sobre isso. Quanto tempo será para ele, Jonas? Eu acho que 2 minutos já tá de bom tamanho. Então, bom trabalho, pessoal. Vou estar acompanhando vocês no chat aqui.
Olá, pessoal, estamos de volta. E aí, Jonas, muita gente aqui respondendo B, falando que cada matéria terá 20 páginas. Boa. Né? Deixa eu falar alguns nomes aqui. O Gabriel falou A Gabriele falou B, Emanuele falou 20, Isabelle falou B. Boa. Beleza. A B B de é a boa. resposta como 20, né? Então, a ideia para esse exercício, então, era ter um número de folhas basicamente igual para os dois cadernos, né? A quantidade ali nas divisórias. Eu vou tentar nas divisões. Então, por exemplo, se eu dividir por 2, Rafa, 60 dividido por 2 aqui, ó, eu vou encontrar 30. E o 100, eu posso encontrar aqui o 50. Deixa eu ver se eu entendi. Se você dividir por 2, é como se eu estivesse pegando esse caderno de 60 páginas e dividindo em duas entendi. para cada um. E se eu dividisse em 3, ó, 60 dividido em 3 dá 20, beleza? Sim. O 100 eu não consigo, ok? Vamos tentar em 4. 60 eu consigo dividir em 4? Consigo. Dá 15. Fechado? Beleza? E o 100 dividido em 4? Dá 25. Beleza. Então, dá 25. E por 5? Dá 60 12. por 5 dá 12. 12 e 20. E 20. Ó, repara, ó. O 20 aqui aparece nas duas colunas. Então, o 20 eu consigo dividir os dois cadernos. Ou eu também posso pensar no 20, como por exemplo, o 20 divide 60 e o 20 também divide 100. Isso mesmo. Isso mesmo. Acho que já deu por hoje, né? A alternativa certa é a B, pessoal. Isso mesmo, tá bom? Beleza? Beleza? Gente, muito obrigado. Estudem. E é isso. Tenha uma boa semana. Bom prazer, muito obrigado, viu? Tchau, tchau.